Eu recebi no período da manhã uma notícia espantosa. A notícia foi trazida pelo jornal O Tempo, e é uma notícia que traz que o governo comemora a decisão do STF em relação... Aqui, ó, achei. Zema comemora a decisão do STF. Servidores, abre aspas, né? Servidores merecem respeito de verdade. Então, vamos dar aos servidores respeito de verdade. Primeiro, é absurda, né, o governo do Estado comemorar. Segundo, o governo mente nas suas redes ao dizer que o STF teria declarado ilegal os reajustes aprovados aqui pela Assembleia e que houve um julgamento do mérito. Então, nesse pouco tempo que me resta, eu quero trazer a realidade dos fatos e a verdade, além de repudiar qualquer comemoração pela negativa de direitos, né, que o governo do Estado tem batalhado tanto para negar. Primeiro, é preciso esclarecer que o que aconteceu no STF até esse momento foi o julgamento de uma decisão provisória. Neste caso, uma medida cautelar. A ação direta de inconstitucionalidade, número 7.145, proposta pelo governo do Estado, o governo propôs a ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar. O que foi julgado nesse momento é a medida cautelar. Foi deferida a medida cautelar para suspender de forma imediata a eficácia dos artigos 10 e 11 da Lei Estadual 24.035, que foi a que nós aprovamos os reajustes. No dia 22 de abril de 2022, o ministro Barroso concedeu a medida cautelar. Dentro da decisão dele, eu vou ler um trecho. Por isso, ainda que depois da instrução desta ação, o entendimento a respeito da constitucionalidade das normas venha a mudar, é recomendável suspender os seus efeitos por enquanto, a fim de evitar prejuízo irreversível. E, ao final, então, concedo a medida cautelar para suspender até o julgamento definitivo da presente ação direta a eficácia dos artigos 10 e 11 da Lei 24.035 de 2022, do Estado de Minas Gerais. Inclua-se imediatamente a presente decisão para ratificação pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em sessão virtual, que foi o que aconteceu, finalizou no último dia 27 de maio. O mesmo ministro, que é o relator, no ponto 9, diz o seguinte: ante o exposto, voto pelo referendo da medida cautelar para manter a suspensão até o julgamento definitivo da presente ação direta da eficácia dos artigos 10 e 11 da Lei 24.035 de 2022 do Estado de Minas Gerais. Percebam, então, o voto do relator referendou a medida cautelar para manter a suspensão dos dois artigos. Não tem declaração de inconstitucionalidade, não tem declaração de ilegalidade, está suspensa até a votação do mérito, que aí sim o STF julgará o conteúdo daquilo que o governo do Estado foi ao Supremo. Assim, está pendente de julgamento de mérito da ação direta de inconstitucionalidade. Não houve declaração de inconstitucionalidade, de constitucionalidade, não foi julgada. E, portanto, a medida cautelar, que é o que foi julgado, é uma medida provisória. Eu lamento muito que o governo do Estado minta à população, dando uma falsa ideia de que já houve algum julgamento e de que foi declarada a ilegalidade daquilo que foi votado aqui na Assembleia Legislativa. No mínimo, por respeito, o dever das informações corretas precisa ser feito. E ainda no mérito, agora eu vou entrar no mérito, porque nós temos demonstrado o tempo inteiro a existência de recursos financeiros. Então, eu trouxe aqui aquilo que nós já encaminhamos ao STF, porque essa farra do dinheiro público com a municipalização é o dinheiro que devia estar indo para o salário da professora. Porque aqui, ó,
eu tenho primeiro, isso foi encaminhado, o primeiro documento que eu tenho aqui é o demonstrativo de receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino de janeiro a dezembro de 2021. É uma informação do governo. Aí aqui está muito pequenininho. Mas aqui eu tenho nessa coluna Fundeb e nessa coluna o salário educação. Os valores que estão aqui, que é o saldo financeiro conciliado em 31 de dezembro de 2021, eu estou lendo, Fundeb, 3 bilhões 400 milhões de reais. Salário educação, 3 bilhões 575 milhões. E tem os quebradinhos. Isso aqui era quanto tinha de saldo em 31 de dezembro de 2021 de Fundeb Salário Educação. 31/12 de 2021 é o saldo, balanço geral 2021, saldo consolidado do Estado. Informações do governo, gente. Aqui está. Em 1º de janeiro de 2021, o nosso caixa era de 13 bilhões 385 milhões 779 mil 534 reais 75 centavos. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo era, o caixa era 24 bilhões 410 mil 24 bilhões 410 milhões 64 mil 144 reais e 94 centavos. Aí eu continuei a pesquisa. Aqui eu tenho outro relatório, que já é desse ano, demonstrativo de receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino. Em 28/2 de 2022, o saldo financeiro conciliado, primeira coluninha é o Fundeb, a segunda coluninha é o salário educação. O saldo do Fundeb, em 28 de fevereiro de 2022, 2 bilhões 407 milhões 486.659 reais e 18 centavos. Esse saldo pagava do ano inteiro o reajuste de 33%. Mas nós ainda temos a segunda coluna de saldo do salário educação. 3 bilhões 624 milhões 284.107 reais e 88 centavos. Aí nós conseguimos, durante a audiência, já pesquisar, um economista aqui à minha esquerda faz toda a diferença, porque eu já tenho o saldo do Fundeb de 30 de abril de 2022, publicado agora. Então, quanto o governo Zema tem em caixa de saldo do Fundeb agora, outro dia? 3 bilhões 215 milhões 918.579 reais e 98 centavos. De salário educação, em 30/4 de 2022, 3 bilhões 694 milhões 752.413 reais e 9 centavos. O governo não paga o reajuste do piso salarial porque não quer, porque tem dinheiro. Ele foi ao STF para que ele ficasse desobrigado de pagar o reajuste do piso e pudesse pegar o dinheiro do Fundeb e fazer essa farra com os processos de municipalização. Mas eu quero finalizar esclarecendo que o que está em julgamento no STF não é a obrigação ou não do Estado fazer o reajuste do piso salarial profissional nacional. Essa obrigação está firme e não está sendo questionada no STF. O que está sendo questionado no STF é a origem do reajuste. O governo afirma que não poderia ser por emenda e votação por emenda, proposta na Assembleia Legislativa. É isso que está em julgamento, em discussão lá no STF. A obrigação de cumprir a lei permanece. O governo Zema continua sendo caloteiro e fora da lei. Eu espero ter sido bem didática, com todas as fontes que são relatórios do governo, que é o voto na medida cautelar do ministro, que é saber o que é uma medida cautelar, para que a gente afaste qualquer tentativa de mentira e de manipulação das informações por parte do governo Zema, que, repito, continua sendo caloteiro, porque deve à educação, continua sendo um fora da lei, porque descumpre a Constituição do Estado, a Lei Federal 11.738 e
a Lei Estadual 21.710, que ele está batalhando muito para ser declarada inconstitucional. Mas ela continua valendo. Não tem nenhuma declaração de inconstitucionalidade da legislação estadual. Apesar, né, de todos os esforços do governo do Estado contra a categoria da educação. Como os historiadores depois definirão um governo inimigo dos profissionais da educação. Vai ser uma tarefa aí para a história que não vai ser uma tarefa fácil, porque aquele que deveria zelar pelo cumprimento correto da legislação, pela execução correta do dinheiro público, é quem infringe a legislação e quem dá calote nos profissionais da educação.